Hoje em dia, é fato que a mortalidade por complicações decorrentes da AIDS diminuiu drasticamente no mundo todo. Globalmente, cerca de 40 milhões de pessoas vivem com HIV. Em 2023, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas se infectaram e 630 mil pessoas faleceram em decorrência de doenças relacionadas à AIDS no mundo todo. Atualmente, a facilidade com que as pessoas conseguem acessar as informações, a disponibilidade de testes cada vez mais sensíveis e acurados para o diagnóstico de HIV, o surgimento de drogas cada vez mais potentes e eficazes no tratamento e na prevenção contribuíram para que a infecção pelo HIV passasse de uma condição mortal para uma doença crônica e plenamente controlável. Entretanto, como médico infectologista, sinto-me no dever de alertar sobre alguns comportamentos que podem prejudicar e muito a evolução clínica de quem vive com HIV. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico infectologista e este é o canal Guia de Sintomas. Se curtir este vídeo, dê um like e compartilhe. Peço também que se inscreva e ative o sininho de notificações. Quando o assunto é HIV, existem 6 comportamentos que podem colocar a sua vida em risco. Primeiro erro: passar longos anos adiando a realização do teste de HIV porque tem medo do resultado. Cerca de 40% das pessoas que se infectam pelo HIV não apresentam manifestações clínicas evidentes durante a fase aguda. Os sintomas iniciais podem ser confundidos com uma gripe, um resfriado comum ou uma gastroenterite passageira. Passada a fase aguda, a infecção pode permanecer assintomática por um período de 5 a 10 anos ou mais. Se você tiver uma vida sexual bastante agitada e não se testar periodicamente para as infecções sexualmente transmissíveis, quando surgirem os primeiros sintomas, como perda de peso inexplicável, fadiga, suor noturno, falha de memória, sangramentos anormais ou infecções, isso pode indicar que sua imunidade já se encontra bastante debilitada. É comum que o paciente nessas condições passe por diversas especialidades médicas e realize uma bateria gigante de exames laboratoriais e de imagem. Cada especialista trata de uma consequência, mas a causa base, a raiz do problema, não é diagnosticada. Não espere que o médico lhe pergunte sobre seus antecedentes sexuais. Por constrangimento ou esquecimento, a maioria não vai lhe oferecer o teste de HIV para investigar, por exemplo, a perda de peso e a diarreia prolongada. É mais provável que ele suspeite de uma doença de Crohn, câncer coloretal ou síndrome do intestino irritável e solicite uma colonoscopia ou uma tomografia de abdômen. Quanto mais precoces forem o diagnóstico e o início do tratamento contra o HIV, mais robusta será a recuperação imunológica. Se a infecção for diagnosticada numa fase muito avançada, quando a pessoa já atingiu o esgotamento imunológico, a terapia antirretroviral, ainda assim, será capaz de suprimir a replicação do HIV e tornar a carga viral indetectável. Mas a contagem de linfócitos CD4 tenderá a não se elevar tanto. Dessa forma, fica a dica. Se você tiver vida sexual ativa, múltiplas parcerias sexuais e não fizer uso correto e consistente de camisinha em todas as práticas sexuais, teste-se a cada 3 a 6 meses para as infecções sexualmente transmissíveis. Não espere os sintomas aparecerem, considerando que as infecções sexualmente transmissíveis podem evoluir de forma silenciosa. Segundo comportamento de risco: fazer sexo com múltiplos parceiros, mas dispensar o uso de camisinha porque já vive com HIV e está tomando os antirretrovirais. Desde que você esteja com carga viral persistentemente indetectável, não haverá transmissão do HIV ao seu parceiro ou parceira. Entretanto, se o seu parceiro também for soro positivo, faça uso irregular dos medicamentos antirretrovirais e esteja em falha terapêutica, ele pode lhe transmitir cepas de HIV resistentes aos medicamentos que você esteja tomando. Isso pode complicar o seu tratamento. Uma cepa de HIV pode ser resistente a várias drogas antirretrovirais, exigindo a troca por esquemas mais complexos, e isso significa aumentar o número de comprimidos diários e, possivelmente, a incidência de efeitos colaterais. No longo prazo, as opções terapêuticas podem ficar bastante reduzidas, impactando negativamente no controle da replicação viral e na preservação do sistema imunológico. Além disso, ao transar sem camisinha, você poderá contrair outras infecções sexualmente transmissíveis, sendo que muitas delas podem interagir com o HIV e evoluir de forma mais agressiva. Terceiro comportamento de risco: parar de tomar os antirretrovirais porque se sente incrivelmente bem e está indetectável há muitos anos. Cerca de 5 a 15% das pessoas que iniciam muito cedo o tratamento antirretroviral apresentam uma resposta excepcional aos medicamentos, fazendo com que o sistema imunológico consiga suprimir a replicação viral
e os níveis de HIV se mantenham extremamente baixos, mesmo que essas pessoas venham a suspender o tratamento antirretroviral. Observou-se, porém, que dentro de meses ou anos após a suspensão do tratamento, o HIV que estava adormecido nos reservatórios latentes reativa e retoma o processo de multiplicação. Dessa forma, a quantidade de HIV no sangue se eleva rapidamente, ao mesmo tempo que ocorre a destruição progressiva e acelerada dos linfócitos CD4. Portanto, jamais interrompa o tratamento antirretroviral para evitar a ocorrência desse rebote viral. Quarto comportamento de risco: tomar quaisquer medicamentos e ervas medicinais sem o conhecimento do seu médico infectologista. As pessoas costumam passar por diversos médicos especialistas. Ninguém é obrigado a revelar o diagnóstico de soropositividade para o HIV, mas seria interessante expor a sua sorologia durante a consulta médica, até porque existe a questão do sigilo profissional. O problema é que o uso de vários medicamentos pode desencadear interações com as drogas contra o HIV. Essas interações podem diminuir ou aumentar a concentração sérica dos medicamentos, reduzindo sua eficácia ou elevando o risco de efeitos colaterais e eventos adversos, além de potencializar a toxicidade sobre o fígado e os rins. Outra questão muito séria é a automedicação com ervas medicinais. A crença popular de que remédios naturais são inofensivos e que por isso podem ser tomados sem a ciência do seu médico pode ser uma conduta perigosa para quem faz uso dos medicamentos antirretrovirais. A interação com certas ervas medicinais pode prejudicar a eficácia e segurança do tratamento contra o HIV. Por isso, antes de iniciar outros medicamentos ou ervas medicinais, informe seu médico infectologista para que ele possa pesquisar em sites específicos se existe alguma interação negativa com as drogas antirretrovirais que você esteja tomando. Quinto comportamento de risco: não tomar corretamente os medicamentos antirretrovirais. O fundamento básico para suprimir a replicação do HIV, manter a carga viral indetectável e preservar o sistema imunológico é tomar os medicamentos antirretrovirais diariamente no mesmo horário. O paciente que frequentemente se esquece de tomar os antirretrovirais ou abandona o tratamento por meses e depois reinicia o tratamento, induz o desenvolvimento de mutações no código genético do HIV. O acúmulo de mutações faz com que o HIV se torne resistente a todas as drogas pertencentes a uma mesma classe de medicamentos e até mesmo de outras classes. Dessa forma, à medida que aumenta o número de mutações genéticas no HIV, as opções terapêuticas eficazes vão diminuindo progressivamente. À medida que o HIV se torna mais resistente, são necessários esquemas antirretrovirais mais complexos para suprimir a replicação viral. Portanto, o paciente é obrigado a tomar mais comprimidos diariamente, aumentando o risco de efeitos colaterais e de piora na adesão terapêutica. Se não houver um suporte médico e psicológico eficiente, existe uma chance muito elevada de esse paciente abandonar o tratamento e evoluir com complicações decorrentes da AIDS em curto período de tempo. Sexto comportamento de risco: negligenciar as questões relacionadas à saúde mental e às condições de vida da pessoa vivendo com HIV. Sabemos que uma parcela expressiva das pessoas vivendo com HIV se encontram em situação de vulnerabilidade social, com famílias desestruturadas, insegurança alimentar, dependência química e falta de saneamento básico. Essas pessoas estão inseridas num ambiente desafiador e o HIV surge na vida delas como um fator adicional de estresse emocional, autoestigma e preconceito social. Lidar com a infecção por HIV demanda uma visão holística do indivíduo. Não basta prescrever os medicamentos antirretrovirais e achar que o problema está resolvido. Se não houver aceitação do diagnóstico, reprogramação mental e apoio psicossocial, é muito difícil garantir uma boa adesão ao tratamento medicamentoso. Dessa forma, as pessoas que vivem com HIV demandam uma assistência integral às suas necessidades, incluindo os cuidados de um médico infectologista, psicólogo, nutricionista, assistente social, enfermagem e o acesso facilitado aos medicamentos e exames laboratoriais. Os medicamentos antirretrovirais auxiliam no controle do HIV, mas é a mente sã que atuará como força motriz para que a pessoa siga adiante e mantenha o HIV sob controle. Espero que você tenha compreendido o conteúdo deste vídeo e utilize as informações para não cometer esses 6 erros que podem colocar a sua vida em risco. Deixe um comentário ou dúvida que responderei assim que for possível. Assista a mais vídeos aqui do canal sobre HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis e se gostar do conteúdo, peço que se inscreva e ative o sininho de notificações. Se curtiu este vídeo, dê um like e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.